Ei meninos, tudo jóia com vocês? Comigo tá tudo bem, estou em casa, espero que vocês também estejam, porque afinal de contas, principalmente essa e a próxima semana, é um momento decisivo para a gente começar a controlar realmente o Covid-19. Então a melhor coisa que a gente tem que fazer é ficar em casa. Mas é claro que a gente não vai ficar em casa e deixando o nosso trabalho de lado, não é mesmo? Então, para que a gente não perca tempo, nós vamos ter esses estudos orientados. Eu vou estar postando uma vez por semana aqui no meu canal e compartilhando com vocês no nosso grupo do WhatsApp, com atividades, com conteúdo da nossa disciplina, para a gente não perder tempo. Então, bora lá e vamos começar a estudar o nosso planeta. Não tem coisa mais interessante do que o nosso planeta para a gente estudar. E para a gente começar a compreender ele, vamos na estrutura geológica dele. Vamos lá. Inicialmente, essa teoria ela foi lançada em 1948 pelo cientista russo naturalizado nos Estados Unidos, George Gamow, e pelo Lemaitre. Esses dois, ele era belga, Lemaitre. Eles acreditaram, com base nas suas pesquisas, principalmente em geologia e geomorfologia, que o planeta teria surgido junto com todo o universo através de uma grande explosão. Por isso o nome do Big Bang, a grande explosão. Até então havia uma mistura de partículas subatômicas, que eles vão chamar de quarks, ou elétrons, e nêutrons, neutrinos e outras partículas, que se moviam em todos os sentidos com a velocidade próxima à velocidade da luz. Essas primeiras partículas pesadas, os prótons e os nêutrons, associaram-se e formaram os núcleos de átomos leves, como o hidrogênio, o hélio, o lítio, que estão entre os principais elementos químicos do próprio universo. Na época que eles lançaram essa proposta, não foi muito bem aceita pela comunidade científica, não. E para a gente poder compreender como acontecem todos esses fenômenos do planeta, a gente tem que dividir em uma escala de tempo. A forma que nós seres humanos conhecemos como contagem de tempo é tempo biológico, tempo histórico e tempo geológico. No caso da Terra, nós vamos usar o tempo geológico. E no tempo geológico, nós vamos dividir em três grandes éons. O primeiro deles, há 4,5, 4,6 bilhões de anos, foi o Arqueano. O segundo tempo, que é o segundo éon, foi há 2,5 bilhões de anos, que é o Protenozoico, e o éon que nós estamos, que é o Parenozoico, e que ele começou há aproximadamente meio bilhão de anos, 545 milhões de anos mais ou menos. E esse éon que nós estamos é dividido em três eras. A primeira delas é a Paleozoica, depois a Mesozoica e a era que nós estamos, que é a Cenozoica. Cada uma dessas eras vai ser dividida em períodos. O primeiro período lá na Paleozoica é o Cambriano, que é quando começou a surgir a vida complexa na Terra. E, por sua vez, eu vou ter o Ordociano, o Siluriano, o Devoniano e o Caronífero e o Permiano. Na Mesozoica, nós vamos ter três períodos que vocês já ouviram falar com certeza. Começaram aproximadamente 248 milhões de anos atrás, que em filmes, por exemplo, de ficção científica sobre dinossauros, sempre fala deles, o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Já no período terciário, dentro da Cenozoica, eu vou ter dois períodos, o terciário e o quaternário. Dentro desse terciário, eu vou ter dois subperíodos, que é o Paleoceno e o Neogeno. Dentro do Paleoceno, eu tenho o próprio, com esse nome, Paleoceno, Oceno, Oligoceno. No período Geoceno, eu vou ter o Mioceno, o Plioceno, o Pleistoceno e o Holoceno. Para vocês terem uma ideia, nós seres humanos, a gente surgiu como essa sociedade complexa há coisa de 65 milhões de anos, a gente nem existia. Então a gente tem aí 40 milhões de anos quando começou o ser humano a ter esse formato biológico que nós temos, e enquanto sociedade, a gente só tem 20 mil anos. Então nós somos um piscar de olhos em relação a toda a escala de tempo geológico. Vamos lembrar das aulas lá do sexto ano, que a gente dividia a Terra em esferas? Pois é, lembra que lá atrás eu disse para vocês que a gente voltaria a conversar sobre isso só com mais técnica? Pois é, chegou a hora. Nós vamos dividir a Terra em sistemas. Vamos lá, o planeta Terra é um sistema sendo, por isso, um conjunto de elementos que se relacionam entre si e que estão organizados em função de um objetivo.
trocando matéria e ou trocando energia. O sistema Terra é constituído por vários subsistemas: a atmosfera, a hidrosfera, a biosfera e a geosfera. Nos próximos slides vocês vão ver alguns pequenos textos sobre cada um deles. Aos poucos, depois a gente vai ver cada um desses aí. Mas vamos focar nessas próximas aulas na estrutura interna, na geosfera. Vamos lá. Durante muito tempo, o ser humano acreditou que por dentro a Terra era só uma grande bola maciça, que não tinha camadas, que não havia uma dinâmica. Durante muito tempo foi assim. Para melhor compreender como tudo isso funciona e, claro, como se organiza, a estrutura da Terra foi classificada em três grandes partes: a crosta, que é onde nós estamos, o manto e o núcleo, havendo entre elas algumas descontinuidades, como se fosse uma transição entre elas. Nós vamos ter a de Moronovic e a de Gutenberg. Juntas, essas camadas atingem 6.370 quilômetros entre a superfície e o núcleo do planeta. Por que, porém? Porque a gente aprendeu lá no sexto ano que eu tinha crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo, correto? Agora, tudo isso mudou. Um chinês com esse nome parecido com toque de campainha, Xiandong Song, ele publicou um estudo que ele conseguiu comprovar que o interior da Terra é bem mais complexo do que a gente imagina. Nas próximas imagens, vocês vão ver na íntegra a pesquisa dele. Com aqueles terremotos que eu tive entre 2010 e 2011, porque é assim que os cientistas conseguem saber o que acontece. Vamos lembrar das aulas de biologia. Os morcegos, os golfinhos emitem um som e é esse som que desenha para eles mentalmente como é o espaço à sua volta, né? Que são os radares e os sonares. Através do movimento tectônico, do movimento sísmico, das ondas sísmicas, a gente conseguiu compreender o que tem e que elementos tem abaixo da crosta terrestre. É assim que os cientistas conseguem descobrir como é o interior da Terra. E com aqueles terremotos que eu tive em 2010, 2011, que foram muito intensos, o Xiansong-Dong ele conseguiu comprovar que o núcleo da Terra, na verdade, não é dividido em dois, mas sim dividido em três. Então ele conseguiu ver que eu tenho o núcleo externo, o núcleo interno e um núcleo dentro do interno, que é uma forma maciça, composta por ouro, níquel e alguns metais que ainda a gente não conhece, além de material radioativo também desconhecido por enquanto pelo homem. Se nós retirarmos a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera, é essa forma que nós temos o planeta. Por isso que lá atrás a gente afirmava que a Terra era plana, graças a Deus paramos com isso, porque ela não é. Depois foi dito que ela era um disco, depois que ela era oval, depois que era elíptica, achatada nos polos, até redonda já disseram, e hoje a gente afirma que a Terra é geoidal, porque é a forma de um geóide, uma rocha gigante. Quanto mais azul vocês perceberem nesse GIF, nessa imagem, são as regiões mais profundas da Terra. Quanto mais amarelo para o vermelho, né, são regiões mais rasas. Então as terras emersas estão delineadas, os continentes aí para vocês perceberem, né? Onde eu tenho região de planície, onde eu tenho região de montanha, são mais avermelhadas. E essas áreas mais profundas, olha, vê se vocês conseguem perceber a Fossa das Marianas, é a parte azul mais escura do planeta. Agora uma atividadezinha para vocês. Eu quero que vocês façam as atividades da página 193 a 204 da apostila de vocês, o módulo 7 e o módulo 8. E para a gente poder conferir, muito fácil. Vocês vão postar o gabarito de vocês aqui nos comentários do vídeo e me enviem as fotos das apostilas concluídas, das atividades, aliás, da apostila concluída, via WhatsApp. Combinado?
Bagacinhas, um beijo no coração de vocês. Por hoje é só isso que eu vou passar. Na semana que vem eu vou postar mais conteúdo para vocês. E não se esqueçam, se cuidem, fiquem em casa, que é de suma importância, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima semana.